Tava com cachumba ele aqui, já recolheu. Mas vamos lá, pessoal, hoje é a nossa aula de dúvidas, então a prova de vocês está na sala 1204, tá? Eu acho que eu avisei pela internet hoje. A prova de vocês é quinta, horário normal, 4h50. É isso aí, né? Isso aí. Então tá beleza, pois não. Só não, podemos falar. Ah, pré-prova. Não se pagode. Só vou te pedir uma gentileza, tu não me aparece com maçã na aula da prova que eu não... Não gosto de maçã, não gosto. Vou trazer uns 5 pacotes de bala na próxima aula. De morango. De morango das bolinhas. Não, até o saco aqui, ó. Professor, hoje. Cara, a fadiga térmica basicamente é uma ciclagem de temperatura. O cara dilata e contrai, dilata e contrai. Ela não se interessa por um pouco. Já sabeu, eu não vou te perguntar, porque só é voltar para cerâmica. E o nosso papel aqui é metal, mas no metal não me interessa. Se ele dilata, eu não vou fadigar. Tá entendendo? Já um cerâmico, sim. Essa é a moral. Fala? Tua prova vai ter questão optativa ou é toda dissertativa? Não sei, mas Pô, dá uma regra pra nós, professor. Dá uma apavorada, né? a prova é do jeito que eu dou na aula. Não vai ter Não é muita. uma prova fácil. Por anos tem optativa, por anos não tem. Por anos tem descritiva, por anos não tem, não sei. Sim. Tem que saber a matéria. É, eu fiz um ano contigo já, eu vi que a prova não é fácil mesmo. Tô aí de novo. Então, Puxado. Não, isso aí eu vou passar. Assim, lembra dos conceitos? Desculpa, só que ele levantou a mão Ah, ele foi primeiro. Aí processo de fabricação, laminação, extrusão, processo de fabricação, vai cair nessa prova? Cara, em nível introdutório eu até posso te perguntar, não é o foco da matéria. Não é o foco da matéria. Começa tudo sabendo ali. O foco da matéria é a estrutura de aquecimento. Tem uma introdução antes, que te prepara para a matéria. Eu acho brabo eu te perguntar como é que se faz uma fundição numa prova de materiais, porque não é o foco da matéria. Não, fiquei em dúvida de conceito, assim, lendo o livro. Achei meio parecido o conceito de utilidade com tenacidade. Eu não sei São se coisas é bem negócio, diferentes, na verdade, cara. Utilidade é simplesmente a quantidade de deformação longitudinal que tu tem em um ensaio de tração, longitudinal, tá, ao longo do teu eixo. Então, quanto mais tu puxa, mais utilidade ele tem. O termo de utilidade ele se refere só ao ensaio de tração. Pode ser um valor, então. Tem um valor. Tá, então, na verdade, a fórmula, e se liga em fórmulas, a fórmula de utilidade é ΔL sobre L0. Tá? Então, quanto maior o ΔL sobre o L0, maior a tua utilidade. Um material dútil é outra coisa. Um material dútil, a princípio, não é a mesma coisa que dutilidade, entendeu? Um material dútil é alguém que deforma antes de romper. Um material frágil não deforma antes de É romper. isso que eu me confundi, que eu achei meio parecido o conceito com tenacidade. Não, são coisas diferentes, só um pouquinho. Um material dútil é alguém que deforma antes de romper. Dutilidade é a quantidade de deformação antes da ruptura. E tenacidade é a união dutilidade, Não é a área. ou seja, é a área abaixo da curva. Portanto, se tu conseguir unir a tua resistência mecânica com a tua dutilidade, tu tem uma área muito grande abaixo da curva. Sim, é que assim, ó, no Isso é tenacidade. Carlos tá de utilidade, aí o que ele fala é que ele se deforma antes de romper e absorve energia. E tenacidade ele também está dizendo basicamente a mesma coisa. Desculpa. Sim. Enfim, é o livro que eu indico. Pois é. Mas a tenacidade, o conceito é a quantidade de energia absorvida antes da ruptura. Sim. Que, em outros termos, é a união de resistência mecânica com dutilidade. Tá, e é assim, a tenacidade pode pensar que ela é igual à resiliência, só que no regime plástico. Não, porque não, nada a ver. Na Porque verdade, a resiliência também é uma área embaixo da curva, mas... Sim, mas é a capacidade de absorver energia no regime elástico. Não. O cálice ele dá assim. Tá, tudo bem, eu posso dizer com capacidade de absorver energia, tá? Tudo bem, só no elástico. Só que tu não pode esquecer que a tenacidade ela engloba o elástico também. Ela volta, tu retira. Entendeu? Mas a área toda pega ela. Ela é isso aqui, ó. Tá, então, a tenacidade não é só essa daqui, ela vai até o início. Tudo ali é tenacidade. Toda a área. Toda a área. Toda. Eu achei que era só a... Plástico? Não. Eu achei que era só plástico. Não. Mas tu desconta tudo no final. É o Tu total. desconta no final, mas engloba tudo, né? Do gráfico de tensão de formação, a utilidade seria o eixo X. Isso.
Fala. Cara, eu não acho que é uma prova difícil, não, cara. Eu acho que é uma prova de tudo que eu dei. Absolutamente tudo que eu dei. Não tem. É que a matéria agora, a matéria é puxada aqui. É grande a prova. Pois não. E que o material não rompe do ponto de maior tensão? Que ele dá aquela decaída, aí depois ele rompe. Não, é porque na verdade o ponto de maior tensão não é o ponto de maior tensão. Aquele ponto de maior tensão só é para o ensaio convencional, bro. Entendeu? Então aquela tensão máxima ali é num tipo de ensaio onde eu só levo em conta a área inicial. Como a força diminui porque reduz a área, Reduz a área. se eu continuar usando a área inicial, eu vou pensar que a força diminuiu e a área se manteve. Se eu jogar isso aí na calculadora, vai baixar a tensão. Mas na verdade aquele ponto ali não é o ponto de máxima tensão. O ponto de máxima tensão é o ponto de ruptura, no ensaio real. Aquele ponto ali é o convencional, na verdade. Na aula tu falou que tu, na verdade, tu chegou a citar só do cálculo da maior densidade no CFC, densidade planar. Só que a gente não Eu chegou tenho a fazer. avisado, mas vocês têm todas as condições. Tá, não. Eu tenho avisado que é provável que eu largue algo que vocês não tenham calculado. Não, mas é que eu fui fazer esse cálculo e fiquei em dúvida. Que é uma questão O geométrica. cálculo da área do plano. O cálculo da área do plano. É porque é número de átomos sobre a área do plano. Tudo bem. E aí, cara, o número de átomos, que eu vi que ele pega 6 átomos. Mas eu também não sei quantos átomos. Ele passa por 6, mas é quantos por cento desses 6? É isso aí, é Metade uma questão cada um. geométrica, é o que eu te disse na Pois aula. é. Tu vai ter que fazer. Na verdade, o que é isso? Não, tentei fazer, não consegui. Na verdade, eu acho que tu tem meio, deixa eu ver. Tu tem meio nas duas Porque a pontas. gente viu e é- o cúbico simples, né? Aí é bem mais... É bem mais simples, eu sei. Por isso que eu disse, tem que fazer. Por isso que eu Eu não sei, tentei velho. fazer Mas joga uma isso. relação geométrica ali, eu acho que aqui tu tem aqui tu tem um quarto, não é isso? Aqui em cima. Uhum. Eu não sei, é uma Eu questão acho de que área tem de três. triângulo. Aqui tu tem um quarto, aqui tu tem um quarto, meio, eu não me lembro quanto tava. Que eu pensei que tem 3 metades embaixo, será que não? E aí depois em Não, cima, tem uma metade embaixo. Uma ou 3? Qual é o plano que tu tá levando em conta? Um. Não é? Que é o triângulo. É isso, né? Um terço nas pontas. Então, eu pego uma metade embaixo e aqui eu não pego metade. Pega um quarto. Eu acho que eu pego um quarto aqui e um quarto lá. E mais 2 metades aqui. Mas dá uma olhada nisso aí. Só se tu escrever na internet, eles vão te dar tudo desenhadinho. Mas não achei. 3, um quarto. Não achou? Faz uma relação Três geométrica, quartos. então. Tá, e a área do plano? A área do plano? É, como 3, é um que faria quarto, 3, um meio. É um triângulo equilátero. Também começou a fazer essa relação aí. Agora? Não. Faz em casa lá, mas é. Pega 3 no quarto, quem já sabe é 3 no quarto e 3 no meio que pega. Não, ele não. Mas eu acho que é isso aqui, né? Pega 3 embaixo, 2 no meio, Aqui eu tenho uma metade, né? Deixa eu pensar. Aqui eu tenho esse cara, né? E aqui eu tenho esse cara também. Aqui eu tenho esse cara. E aqui eu tenho mais 2 metades, não é isso? Acho que é isso que eu tenho. Enquanto que a área é o triângulo equilátero ali, né? E o lado seria 2 O lado é 3. metade da diagonal da face. A 0 vezes raiz Isso de aqui é a 3. diagonal da face, não é? A área do... Então, diagonal da A área face, do isso aqui negócio é é que é a diagonal 0 da face, vezes isso aqui é raiz de diagonal de lá, né? Que é um cubo, não é isso? Então aqui de novo, diagonal da face e diagonal da face. A área diagonal da face vezes o ar. A área de um triângulo equilátero, não sei, é... É porque o ar você vai, a altura que você vai tomar é o ar do cubo, né? O A zero do cubo ali. Qual a altura? A altura do triângulo. Não, é o zero não, acho que não, né? Zero é. Não, porque ele sai do meio. Tá, mas se for um ele vai acabar, tipo, bastante, então seria... Mas essa altura aqui não bate. Tem que pegar a altura do cubo. Como assim a altura do É cubo? o A zero. Não, a zero é essa daqui, né?
Olha a fórmula da área do quadro quadrado. É isso? Não, mas qual é a altura? Aí tu vai ter que fazer uma geométrica ali. Eu acho que isso daqui não é igual. Isso aqui Não. Tem uma zero, vai descobrir que lá é essa diagonal é o zero. Essa diagonal é o zero. Eu botava 0 vezes 3. Não, desculpa, quem falou essa diagonal zero? Não, é a diagonal da face. É, diagonal da face. Diagonal da face e diagonal da face. Dá o zero, então? Eu acho. Bom, velho, tu acha? Ah, não sei, cara, agora não dá pra pensar, mas faz uma relação geométrica ali. Vai da base Vai ter possibilidade de Não sei. Se for a zero, bate. Eu vou procurar agora de bate. Vocês entenderam o que ele perguntou aqui, pessoal? Situação. Oi? Não, disse. Só eu não entendi muito bem a página. Conceito. Não interessa muito, cara. Na verdade, assim, ó. Quando a gente estava vendo maclagem, uma macla é um plano rebatido muito curto nos materiais CFCs. Tá? Por quê? Porque como eles têm num CCC, outro tem um grão, outro tem um grão, outro tem um grão. Nos CFCs, pela grande utilidade, qualquer batidinha pode gerar uma espécie de contorno de grão. Entendeu? Que é um contorno de grão de baixo ângulo, um contorninho de grão. E geralmente é isso que eles chamam de maclagem. Tá? Não nos interessa muito, mas ele atua como um sorvedor de discordâncias da mesma maneira. Então é quase como uma divisão de grão, só que uma divisão de grão diferente, porque o grão é isso aqui, entendeu? E lá tu tem um troço no meio. Isso é proveniente de alguma batida. Basicamente isso. Tá? Então é como se fosse um novo contorno de grão, só que num formato diferente. Isso é uma mácula de deformação. Proveniente de uma deformação. Se eu não pegar os índices de uma direção que não passa na origem, você faz o final menos o inicial. Os índices de uma direção Que não passa na origem. então onde eu vou te dar a seta da direção, né? Mas tu faz o final menos o inicial. Professor, em relação à fluência, o que se deslocam são os grãos, né? Não é o grão se desloca, na verdade um contorno escorrega sobre o outro. Mas tudo bem. Tá. Ele é o oposto da resistência mecânica, né? Por exemplo, se eu tenho uma estrutura com mais grãos pequenos e uniformes, eu tenho uma área de contorno de grão maior. Isso é um empecilho para a fluência, né? Ou isso colabora? Não entendi. Temperaturas onde tu não tem influência, a tua resistência mecânica aumenta com a diminuição do contorno de grão. Pensando por esse lado, basicamente, se a área do contorno de grão for maior, a fluência É maior. A fluência é maior. Isso quer dizer que ele flui mais. Tem alguma relação com a temperatura? Ela vai ser maior ou menor? Não, tu não botou a temperatura aí. Tu tá falando, se eu estou em influência numa mesma temperatura, se a área de contorno de grão for maior, ele flui mais. Se a área de contorno de grão for menor, ele flui menos. A gente tinha comentado sobre grãos grandes, não sei o que lá. Então, escuta o que eu estou te falando. A sua pergunta foi, para uma mesma temperatura, seja ela qual for, se eu estou no regime de influência, quanto maior o grão, menor a área, menor a fluência. Quanto menor o grão, maior a área de contorno e maior a fluência. Não é o inverso da resistência mecânica porque são situações diferentes, né? Mas tu pode sim tentar, dentro da tua cabeça, te lembrar de alguma relação, porque em temperatura ambiente, menor grão, maior resistência. Em temperatura de fluência, maior grão, maior resistência. Mas não é um inverso da outra. Se tu escrever isso, pode dar uma olhada errada. Vai, claro. Em relação ao ensaio de impacto,
Eu posso pensar que nem sempre o material dúctil vai ser tenaz, porque ele pode de repente receber aquela pancada, uma grande energia de elasticidade e romper. Por exemplo, se um material ele tem bastante energia mecânica, vamos supor, ele não é correto afirmar que no impacto ele vai absorver bastante energia. Nem sempre o material termos que eu não entendi, tenta falar mais devagar. Tu começou com dúctil, depois tu falou com material de alta energia mecânica, eu não sei o que é. Vai mais devagarinho. Resistência mecânica. Tá, o material de alta resistência mecânica. Isso. É correto afirmar que, por exemplo, os ensaios de tração e de impacto, eles podem dar alguma coisa diferente. Por exemplo, se eu tenho um material com uma alta resistência a esforços mecânicos, ele pode romper no impacto. Tu não vai me perguntando do jeito, todo material pode romper no impacto. Mas pode romper de maneira frágil, eu digo. Velho, eu não entendi a tua pergunta, deixa eu te explicar então. A princípio, todo material que tem uma alta resistência mecânica, usualmente tem uma baixa resistência ao impacto. Usualmente. Usualmente, geralmente. Normalmente, usual. Tá? O que pode acontecer? Por que isso não é uma lei? Porque eu posso aumentar a resistência mecânica sem aumentar a fragilidade. Por exemplo, eu posso colocar várias obstruções no caminho das minhas discordâncias. Então eu posso aumentar a resistência mecânica e ele não ter uma tão baixa energia de impacto assim. Mas ele vai continuar rompendo com pouca deformação. Vai continuar rompendo de uma maneira aproximadamente frágil em um ensaio de impacto. Eles são normalmente antagônicos, mas não é sempre. Tá me entendendo? Conseguimos fazer claro? Vamos mudar. Se eu pegar o teu material e deixar ele muito duro, com uma alta resistência mecânica, a resistência ao impacto está lá embaixo. Entendeu? Se eu pegar o teu material e de um jeito ou de outro eu deixar ele na mesma resistência mecânica, sem tanta dureza, a energia de impacto é um pouco maior. Conseguimos fazer claro agora? Então, não é necessariamente antagônico, mas a grande tendência é que quanto maior a resistência, menor a energia de impacto. Eu acho que ele está marcado correto, mas no meu eu tenho duas corretas na questão. Então, assim, o plano 1.0 da CFC é o plano mais densamente empacotado dessa estrutura. O plano 1.0 do CFC é o plano mais densamente empacotado dessa estrutura. Então, certo? Lembrar. O plano 1.0 é o plano que pega. A diagonal da face. 1.0 é a diagonal da face. Não, essa é a direção 1.0. Não, o plano 1.0 não pega no zero. Não pega a face. Não, ele tá certo. O plano 1.0, tá? Bom, esse daí é o plano mais denso do cúbico de corpo centrado. De face centrada. Não, de corpo centrado. De face centrada, não? O cúbico de face centrada é a diagonal do cubo, é o 1, né? Diagonal do cubo não, desculpa. É o 1, é esse aí. É o triângulo, é o triângulo. Então, os 10 não é o processo. Professor, em relação à lista, pretende dar um vídeo de gabarito, alguma coisa assim? Não, velho, não. Como é que eu vou saber se dá certo ou não a resposta que eu... Cara, é bem lógico, batalha com teus colegas aí, cara, porque a minha tendência de jogar gabarito, pô, a galera vai lá, olha o gabarito e ninguém entende muita coisa. Então, eu desisti, eu sei que tem, o pessoal tem, já rolou o gabarito em alguns anos. Tá? Mas tu pode ir muito bem na lógica, e se realmente algo tu não entender, me escreve e diz, Paulo, pô, me dá a questão, né? Qual é a resposta da questão tal? Te mando, te digo. Com ele ficou indo numa pequena coisa, teve umas ali que eu fiquei... Pô, me escreve na internet, não sei. Mas não devo largar o gabarito não, mas são todas questões verdadeiras, todas têm resposta, tá? Algumas mais difíceis, outras menos. Eu sei que há uns 2 anos atrás a galera, o cara que fez isso aí pra mim largou o gabarito pra galera. Mas eu andei meio que mudando ordem, então, sei lá. Como detector intersticial, eu posso falar que aqueles que se configuram no defeito pontual simplesmente pela falta de átomos no mesmo momento.
Só me norteia um pouco. Isso é uma pergunta que está pedindo o que no enunciado? Não, ela fala para desde as imperfeições cristalinas definir como intersticiais. Tá bom, então define defeito intersticial, tudo bem. Eu posso falar qual se configura um defeito pontual simplesmente pela falta de água e mental. Bom, pessoal, só escutem. Deixa eu ler então. Dentre as imperfeições cristalinas, podemos definir intersticiais como 2 pontos. Qual que é a alternativa que tu quer? Não, qual que é que tu quer que eu leia? A D? A D? Não é que eu não quis. Aqueles nos quais... Então, intersticial, aqueles no qual se configura um defeito pontual simplesmente pela falta de um átomo dentro de um metal. Não. A falta de um átomo dentro de um metal é uma vacância, não é um interstício. Quando tem. E tu quer saber qual é a resposta aqui? Aqueles em que um átomo pode se alojar em uma estrutura cristalina, particularmente se o fator de empacotamento atômico for baixo. Sim, é isso. Sim, se o fator de empacotamento atômico é baixo, o cara é pouco denso. Se o cara é pouco denso, tu tem um buraco grande, grosso modo. Se tu tem um buraco grande, um outro átomo pode entrar. A B. Aqueles que estão intimamente relacionados com vazios, mas são encontrados em compostos que devem manter um balanço de carga. Isso é choque, são aqueles efeitos iônicos. Nada a ver. Aqueles cujo íon deslocado da sua posição no reticulado para um interstício. Aquele cujo íon deslocado da sua posição no reticulado para um interstício, ferro 0,47, ferro NaCl igual a 0,53 lá. Ah, tudo bem, mas é outra coisa. Usar grosso modo. Vocês entenderam, Maurício? Quando é que é a prova de vocês? A quinta? Quinta. Aconselho vocês a continuarem resolvendo a lista. Porque mesmo que eu não use coisas assim, a minha linha de pensamento é essa. Tá entendendo, cara? Mais dúvidas aí, pessoal? Quando você coloca carbono dentro do ferro, no ferro, né, para formar o aço, ele vai aumentar a dureza, né, e consequentemente a umidade. Mas o que aumenta isso? É a solução sólida ou é a partícula de segunda fase que aumenta essa dureza? O problema é que é muito cedo. Como é que é o teu nome, Bruno? Desculpa, Danilo, né? É muito cedo para te explicar isso com tanta potência assim, Danilo. Mas a rigor, o que aumenta a dureza e aumenta a resistência mecânica é a solução sólida. Desculpa. É a partícula de segunda fase. A rigor, eu acho que realmente a dureza e a resistência mecânica é a formação do eutético com a partícula de segunda fase. Até porque, mesmo no aço, antes de formar o eutético, o aço é bem dúctil. E quando só tem solução sólida, ele nem aço é considerado ainda. Antes daquele líquido ali na quando começa a formar o líquido, já é o Ah, trazendo para a direita, isso. Mais ou menos por aí. É que é muito cedo para eu te explicar isso aí, cara. Mas o que tu tem que gravar? Daquele gráfico lá, aquele... Que realmente, e isso eu pensei bastante em perguntar, é algo do gênero. Que realmente... Nessa prova, professor, já ou na segunda semestre? É que eu dei digamos assim, eu não dei o diagrama de fase, mas eu dei a influência do reforço, isso eu dei, né? Tá entendendo? Que é aquele gráfico quebrado aqui. Na verdade, o que acontece ali? O eutético é quem realmente te reforça. Antes do eutético, a partícula de segunda fase também te reforça. Certo? E antes da partícula de segunda fase, a dispersão da partícula de segunda fase. É isso que diz lá, né? Solução sólida. São só 3 então, né? É que, não, é que eu estou vindo daqui para cá, mas vamos daqui para lá então. A primeira é a solução sólida, certo? A segunda é a partícula de segunda fase dispersa, tudo bem? E a terceira é o eutético, tá? Então, e o reforço é infinitamente maior com o eutético do que com a própria. Isso, viu, velho? Isso talvez eu pergunte.
Porque nesses termos genéricos eu dei isso, tá entendendo? Claro que eu não vou te perguntar qual é o eutético do aço, isso eu não posso ainda. É que pareceu mais uma introdução mesmo que realmente é a matéria. Isso aí me pegava de surpresa, claro. Não, isso talvez tem uma certa lógica, porque eu estou falando em resistência, tá entendendo? Então, se eu direcionar, eu direciono a pergunta para resistência e não para o aço. Sim. Até porque aquele gráfico não era de aço, eu acho. Era chumbo estranho. Você pode explicar o que é a partícula de segunda fase? Posso. Eu vim mais para esclarecer tudo. Não deixa de ser uma dúvida, tudo bem. Uma partícula de segunda fase é... Deixa eu te explicar assim, Maria Tereza. Eu vou te dar alguns valores hipotéticos. Eu adicionei 5% de A em B. Portanto, eu tenho 95% de B e 5% de A. Tudo bem? O que eu sei? Que se eu tiver no estado sólido a 1000 graus, esses 5% de A estão completamente solúveis no B. Tudo bem? Então, eu estou lá no sólido 1000 graus. Então, tudo que eu enxergo, na verdade, não é nem B nem A. É B com A dentro. Solúvel, beleza. Se eu começar a baixar a temperatura, é provável ou possível que o limite de solubilidade diminua. Estão entendendo? Então, o que acontece? Se o limite de solubilidade diminui, não cabe mais 5% de A em B. Certo? E esse A tem que sair. Aí ele é uma partícula de segunda fase. É algo que não é estranho ao teu material, mas que saiu de lá de dentro. Tu não tem mais uma coisa só de A misturado em B. Tu tem A misturado em B e algum A sobrando. Usualmente esse A sobrando, ele pega algum B e faz uma ligação química. Ou forma uma outra fase, eu não sei. Mas ele não é mais A em B. Tá me entendendo? Ele é B em A. O que sobra. Tá me entendendo? Então vamos de novo. Eu tinha 95 e 5. Estou numa temperatura onde não cabe mais 5. Só cabe 3. Tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma dada fase em que a minha composição química é 3% de A e 97% de B. Concorda? Porque é o que cabe ali. Bom, e esses dois de A que sobraram agora, eles pegam o B que está sobrando. E eu passo a ter uma fase de A com B agora. Mas é uma outra fase, diferente de todo aquele monte de fase que eu tinha. Tá me entendendo? Tá, isso quando você fala que não cabe mais, seria... Quando não cabe mais, é o único jeito. Seria quando o material está solidificando, já está formando a estrutura cristalina. Ele já solidificou um bom tempo, na verdade. Isso aí pode te dar várias possibilidades. Eu posso pegar de novo e aquecer esse cara e formar uma segunda fase. Eu posso fazer um monte de coisa. Mas seria naquela temperatura, o cara não está todo dissolvido lá dentro. Tem uma bola do cara ligado com alguém. Só para te dar um exemplo, como não necessariamente é na solidificação. De repente, não cabe 5%. Tudo bem? Só que ao invés de eu respirar devagar, eu joguei na água. E como eu joguei na água, eu não dei tempo dos 2% saírem. Os 2% ficaram lá dentro. Daí, tudo bem que vai estar todo diferente, mas vai estar tudo dissolvido lá dentro. Tá me entendendo? Tudo que eu vou ter é 5% em 95%. Estranho, gozado, mas vai estar lá. Eu não dei tempo dele sair. Se eu aquecer isso aí de novo, ele sai. Porque eu dou mobilidade atômica. Então eu estou te fazendo uma segunda fase por aquecimento, não só por resfriamento. Tá, quando você respira rápido, você vai ter um cristal amorfo? Não necessariamente. Em metal, não. Quando tu resfria rápido, tu congela a estrutura. Tu deixa todo mundo que está lá, não deixa ninguém se mexer. Mas isso é muito cedo ainda. O que tu tem que saber? Que uma partícula de segunda fase é uma bolinha de uma outra coisa que está lá. Poucas bolinhas. Se essa bolinha passar uma certa quantidade, ela já não é mais segunda fase, ela já é um eutético. Ela já está numa cara mais agradável. Aí a resistência é muito maior. No monocristal não tem influência? Não tem influência. Tem pergunta assim aí? Não. Não tem influência. No monocristal não tem influência. Porque não tem contorno de grão, né? Não tem contorno de grão para escolher. E as discordâncias, elas se movem preferencialmente nas maiores densidades atômicas, plano de direção? Não. Nunca disse isso. Na verdade, as discordâncias elas se movem na interface entre a região comprimida e a tracionada. Ali que elas vão se mover. Se nessa interface tu botar algum plano
e direção de maior densidade, ela vai por ele. Mas, por exemplo, se eu tenho um plano aqui e a minha discordância acaba lá embaixo, ela não vai se mover nesse plano, entendeu? Agora, se esse plano estiver aqui, sim, é por aqui que ela vai se mover. Então, eu posso dar uma questão para ver se está certo? Pode. Aqui, ó. A movimentação das discordâncias ocorre preferencialmente em planos específicos e dentro desses planos em direções específicas que, em ambos os casos, são aqueles com maior densidade atômica e um dado reticulado cristalino. Sim, isso é verdade. Não diz nada mentiroso. Não, o que eu quero te dizer é que do jeito que tu me perguntou, tu me disse que esteja como tiver a discordância, ela vai se mover no plano de maior densidade atômica. Não, ela se move preferencialmente ali se o final dela bater com esse plano. Se o final dela não se bater com esse plano, ela vai se mover em outro. Tá entendendo? Mas preferencialmente, se o final da discordância bater com um plano denso, é nele que ela desanda. Então tem que cuidar do português aí. Tem algumas afirmações que não pode dizer. A discordância se move no plano de maior densidade atômica. Não é verdade. Não é verdade. Mas ela geralmente se move. Não, isso é outra coisa. Ela preferencialmente se move nesse, claro. Mas ela não se move nesse. Não é uma regra. Não é uma regra. E o movimento de discordância é o principal mecanismo de deformação elástica? Como? O movimento de discordância não é o principal mecanismo de deformação elástica, né? Não, porque deformação elástica é ligação química, né? Não tem nem deformação ainda. Não é deformação. Pegou e soltou e voltou, então. Na verdade, isso é uma questão bela para carratão, assim. Lá no início, uns 5, 6 anos atrás, eu usei essa questão. Todo mundo se atirava, que é o principal mecanismo de deformação plástica, né? Professor, nos defeitos multiformes ali, tanto a vacância quanto o interstício ali, os dois são um tipo de buraco? Não, no início. A vacância é um buraco, o interstício não. E o que seria um interstício então? Um átomo perdido que aparece lá. E o substitucional? O substitucional é um outro elemento químico, mas que pega o lugar do átomo de base. Substitui. Tá. Vamos de novo. A vacância é um buraco. Sei lá o que aconteceu, apareceu um buraco num átomo lá. Tudo bem? Aqui eu te desenho, ó. Vamos ver que eu tenho isso aqui, ó. Tá ruim o negócio. Vamos ver que vai próximo. Tá bom. Se o meu sistema cristalino for esse aqui, velho, se não tem ninguém aqui, eu tenho uma vacância. Tudo bem? Se eu boto alguém aqui, o que é esse alguém que está aparecendo aqui? Esse é o interstício. Agora, se eu tiro esse cara daqui e boto um outro cara aqui, aí é um substitucional. Por aí. E esse substitucional pode ser grande, pequeno, sei lá. É errado falar que nenhum metal cristaliza no tecido simples, né? Tem o polônio. Tem um. Acho que é polônio, não. No hexagonal simples, sim, é verdade. Não, no hexagonal simples ninguém cristaliza. Nenhuma hipótese. E no compacto é raro. Tudo a ver. Hã? E no hexagonal compacto é raro também, ou não? Não. Tem um monte de gente. No hexagonal compacto tem um monte de gente. Acho que tem berílio, zinco. Não. Dá uma olhadinha. Vai ser pesado, fazer o comportamento possível, mas ele pode ser para tentar aumentar a proteção pela nuvem direta, mas proteção competitiva. Eu não entendi. Mas diz isso, tipo, Proteção contra a nuvem direta. Não, eles tentam fazer isso para tentar aumentar a proteção que a nuvem direta não dá para eles, sabe? Como se a nuvem direta não corrige alguma coisa. Falou que realmente eles fazem isso para aumentar a proteção. Não entendi. A princípio, quanto mais denso, maior a condutibilidade. Só. Mas eles fazem proteção. Não sei. Depois Ele também tem problema de tradução, né? Quem traduziu isso aí foi um cara da Copa do Rio. O cara é muito bom, mas sei lá. O diagonal simples tem 60% de problema de comportamento, né? Não sei, velho. 72, 74. A gente calculou isso aí? Não, acho que eu Compacto é botei 74. mas nós não vamos calcular.
Não sei, mas tá calculado lá. Eu botei calculado. A gente não calcula em aula. É igual do CFC. De quem? Não, do compacto. É compacto, né? O compacto é igual ao do CFC. É igual ao CFC. O hexagonal simples eu acho que dá 48 até. Onde eu me lembro. Onde é que tá? O cúbico simples dá. Quanto? É, então eu acho que o hexagonal simples dá 48. Acho. Eu acho. Não sei. Mas tá demonstrado lá, dá uma olhada. Mas com certeza no hexagonal simples não. Não, acho que fala. No hexagonal simples não cristaliza. Tá? Por quê? Porque além do baixo fator de empacotamento, tem um grande buraco ali dentro. Tá entendendo? Então não pode ficar aquele buraco vazio. Mesmo que o hexagonal simples tivesse mais empacotamento do que o cúbico simples, não ia cristalizar. Por causa do tamanho do buraco que eu tenho ali dentro. Acho que é mais usual de polímero, né? Não sei, cara. É que polímero não é muito chão. Rigidez e módulo de elasticidade é a mesma coisa? Não. E são muito diferentes, na verdade, assim, ó. Módulo de elasticidade é uma relação força-deformação. Usualmente, quanto mais rígido, maior o módulo de elasticidade. Não é a mesma coisa. Tá me entendendo? Não. O material ele pode ser rígido. Só um pouquinho aí, pessoal. Só um pouquinho. O material pode ser rígido e ter um alto. Não. O material rígido tem um alto módulo de elasticidade. O material pode ser rígido e ter uma grande resistência mecânica, e ele pode ser rígido e ter uma baixa resistência mecânica também. Tá? Mas a questão da rigidez é só deformar ou não. Não são as mesmas coisas, porque a rigidez é só a quantidade de deformação que tu tem ali. E o módulo de elasticidade é a divisão força-deformação. Tá me entendendo? Deixa eu te explicar então, vamos mudar a explicação, para que talvez tu entenda. Eu posso te dar um material pouco rígido. Não, peraí. Tá, deixa eu te dar um material pouco rígido que tem um módulo de elasticidade de 1000. Isso é possível. E eu posso te dar um material muito rígido, o módulo de elasticidade de 1000 também. Posso. Tá me entendendo? Por quê? Porque o mesmo material pode ter essa inclinação e aguentar muita força no regime elástico. Portanto, ele vai deformar muito. Ou, pessoal, só me olhem ainda. Ou aguentar pouca força no regime elástico. Portanto, ele vai deformar pouco. Mas ambos têm o mesmo módulo de elasticidade. Tá entendendo ou não? Não? Ah, beleza, vamos lá. Pessoal, falem pra mim. O cara tem um alto módulo de elasticidade, certo? Baixo, tá bom? Baixo módulo de elasticidade, tudo bem? Isso dividido por isso dá tanto. Agora, essa daqui é a tensão do cara, certo? Então, na verdade, a rigidez dele é muito pequena. Por quê? Porque ele deforma pouco no regime elástico, concorda? Agora vamos supor que esse cara aguente muito mais força. Ele deforma mais no elástico, não deforma? E o módulo de elasticidade mudou ou não? Não. Se a inclinação da reta não mudar. Se a inclinação da reta não mudar, ele não muda. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, se esse cara quebrar aqui, ele tem grande rigidez. Se esse cara quebrar aqui, ele não tem uma grande rigidez. Tá me entendendo? Por isso que são conceitos perigosos. Hã? Não ductilidade também é um conceito meio perigoso. É. Mas módulo de elasticidade é uma relação inclinação só. Tu não pode esquecer que a inclinação pode se manter a mesma e ter grande ou pouca resistência. As mesmas coisas. A inclinação só quando você tem uma reta, né? Tem dois tipos de módulo, sabe? O tangencial e o secante. Não, o módulo de elasticidade é o tangencial. Tangencial. Tem o tangencial. Porque o cara sempre vai calcular tudo das módulos. Tangencial ou secante. Porque esse aí da inclinação da reta eu só uso quando for, por exemplo, um material que o gráfico seja uma reta perfeita. Se for um pouco curvado, já tem que usar outro. Ah, tá, mas não. Isso aí é um modelamento matemático para te aproximar para um tangencial. Não, aí é outra coisa. Entendeu? É que ele está te dizendo que o cara não é perfeitamente reto. Sim. Então tu usa o secante, tu usa
Limites de secantes. Tá, Mas ele vai ter tem. Entendeu? Limites de secantes tendendo a zero, na verdade vai te dar um tangencial, não é zero? Fala aí, Sabe, quando o material, quanto mais dútil o material é, menos frágil. Sim. E quanto mais frágil ele é, menos frágil. Né? Mais tenaz ele é. Também. Ainda estou com dúvida nessa. Mais tenaz é. Entre dutilidade e tenacidade. Tá te perdendo, tô vendo. Mas sim, tu disse duas verdades. Quanto mais dútil, menos frágil. E quanto mais tenaz, menos frágil também. Tá? Só que tu não pode pensar que o cara que não é frágil é dútil. Ou que o cara que não é frágil é tenaz. Não, porque ele pode ser os dois. Ele pode ser. Tanto tenaz quanto dútil. O cara dútil não quer dizer que ele é tenaz. Não são as mesmas coisas. Eu vou tentar te explicar agora no ensaio aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é um cara dútil. Tá? E se eu comparar com esse cara aqui, ó, esse cara é dútil ou não é dútil? É dútil também. E o de baixo também é dútil. Qual é tenaz? O de cima. O de cima e o de baixo não. Por quê? Então. Área abaixo da curva. A área abaixo da curva. Tá, não, tudo bem, geometricamente agora ele aguenta mais tensão, por isso que ele é tenaz. Mas é relativo. Não, ele realmente ele aguenta mais tensão, mas não é só por isso. Porque depois que ele aguenta essa mais tensão, ele deforma plasticamente. Então é literalmente com a área. Ele aguenta mais tensão ali, ó. Mas depois que ele deixa de aguentar, ele deforma plasticamente. Eu posso pensar graficamente como resiliência sobre a resiliência de utilidade. Por causa É que de utilidade é só essa quantidade aqui. Então, e resiliência é só do elástico, certo? Não, vai somar isso aqui com essa linha. Pensa como tu quiser, mas isso não tá certo. Somar um com o outro não. A tenacidade é toda aquela área ali. A tenacidade desse material aqui, ó, é isso aqui. Tá? E a tenacidade desse outro cara é isso aqui. A área aqui é muito maior que a área aqui. Hã? Não. Professor, Entendi, obrigado. O senhor explicou aí agora sobre a questão do modo de elasticidade e a rigidez do material. Só que, da forma como o senhor explicou, eu entendo que não está ligado à rigidez, o modo de elasticidade com limite de escoamento. Está ligado à minha resiliência. A rigidez do material não está só ligada ao modo de elasticidade? A rigidez está ligada ao modo... Somente ao coeficiente angular, não é isso? Não consegui entender muito a tua pergunta, gente. Nós vamos tentar aqui, ó. Vamos graficar de novo isso aqui, então. Esse material aqui, com uma alta resiliência, certo? Esse cara tem uma baixa rigidez. Tudo bem? Agora, esse cara aqui, o mesmo valor de força, com uma baixa resiliência, tem uma alta rigidez. Exatamente. Esse cara aqui tem uma baixa resiliência. Só um pouquinho. Ele tem baixa resiliência, alta rigidez, né? É isso? E alto módulo de elasticidade. O de lá, ele tem um baixo módulo de elasticidade, uma baixa rigidez e uma alta resiliência. É isso? Tá. O que mais? Agora nós vamos te dar uma outra situação. Dois materiais, o A e o B. Tudo bem? Resiliência do A pequena. Resiliência do B grande. Módulo de elasticidade do A e do B. O mesmo. Mas a rigidez. É tranquilo. Tem alta rigidez, outro tem baixa resiliência. Vai ser o A.
Lá. Sim. Então, a minha rigidez também está ligada ao limite de escoamento. Sim. Tem uma certa ligação. Mas não é ela via de regra, porque eu posso ter um alto limite de escoamento e uma baixa rigidez ou uma alta rigidez, tanto faz. Não é só o... E como é a relação do limite de escoamento com a temperatura? Deve cair, na verdade. Ele cai. Quanto mais alta a temperatura, mais baixo o limite de escoamento, porque mais facilmente tu alonga as tuas ligações. Tá. Mais facilmente tu gera uma quebra de plano, coisa assim. Ok. Obrigada. Não, por isso. Exato. Sempre Não estava viajando? Não ia viajar? Sempre na aplicação de engenharia é preferível que a gente tenha um material de baixa resiliência? Sim. Sim, né? Baixa resiliência. Sim. Mais alta resiliência, mais Genzo ele é, né? Mais mola ele é. Ele não pode ter uma alta. Ele não pode ter uma alta e uma velocidade também boa. Pode. E aí vai ser seria um muito material frágil, bom. acho. Mas aí não é um material tão bom, né? Ele deforma muito. Tu bota uma carguinha e ele deforma muito. Seria muito frágil. O quê? Falou se o material fosse assim. Com alta resiliência? Não, se tem alta resiliência não é frágil. Com baixa resiliência. Os frágeis são os de baixa resiliência. Então, o caso quebraria mais fácil. Isso. Seria muito rígido. Professor, mas a fragilidade não tem a ver com o plástico? Deixa eu pensar. Não. Tem a ver em não aguentar deformação no regime plástico. Mas na verdade o que acontece? Se eu tenho uma alta rigidez, eu nem tenho regime plástico. Portanto ele não aguenta deformação no plástico. É isso? Se o teu material... é isso sim. Só que o teu material que tem alta resiliência, para ter alta resiliência ele tem que ter regime plástico. Você tá me entendendo? Sim. Não existe um material de alta resiliência sem regime plástico. Aí que tá. E não existe material de baixa resiliência com regime plástico. Não anda junto as coisas. Nunca. Claro. Tipo aquele lá em cima, que a gente faz alguma coisa para isso, né? Ficou confuso, pergunta de novo. Vê o que tu quer perguntar e pergunta de novo. Não, tudo bem. Bom. E aí, gurizada? Então, no fundo, a fragilidade caminha assim com o regime plástico. Quanto menor a deformação, mais frágil ele vai ser. Menor a deformação pode ser plástica, chegar a ser, vamos dizer, zero. Menor a deformação plástica, mais frágil ele é. Pode chegar até a ser, digamos, zero, assim, se ele for muito rígido. Sim. Então, é proporcional, vamos dizer. Sim, o zero é o frágil, né? Material frágil, então ele não tem deformação elástica. Aí direto pra Elástica? Plástico. É, direto para plástico. Não. É isso. Não tem plástico. Não tem plástico. É, não. Não tem plástico, seria um cerâmico, né? Isso. Seria isso aqui, ó. Quando ele vai entrar na plástica, ele quebra. Eu aí, gurizada? Professor, por que o material encruado diminui a condutividade elétrica dele? Na verdade, o que acontece, gente? A condutividade elétrica é basicamente a eletricidade chegar e um elétron carregar. Se tu enche o cara de discordâncias, tu trava esses elétrons tão facilmente. É mais ou menos por aí. Tá todo mundo meio que preso com as discordâncias. Claro que tu não anula, tá me entendendo? Mas é mais chato. É a mesma coisa para a densidade térmica, então. Isso. Pra que densidade térmica? Densidade térmica não, perdão, dilatação térmica, perdão. Dilatação térmica. Também diminui com encruamento. Não, dilatação térmica não. Não sei se a dilatação térmica tem uma relação com isso. A condutividade térmica, sim.
Não, também não tem grandes relações. Não, acho que não. Acho que é só para a condutividade elétrica mesmo. É porque não... Aqui... porque estava escrito assim, a condutividade elétrica, a densidade e o coeficiente de dilatação térmica Também? diminuem com o incremento. Onde é que estava escrito isso? Xavier. Onde? Xavier? Xaverinho. 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 Xavier. Onde é que tu é? Eu? É. Sou do Rio. Ah, não tem muito italiano lá, né? Não. É, ele tem andar com pau. Por isso que a gente fala que é Averini normal. Só por isso, né? Andar com pau. O cara tá na rua dando ali pau nos Então a dilatação térmica também. Né? Eu não consigo fazer uma relação tão próxima quanto a condutividade elétrica. Fechou. A fratura do jogo goza porque tem deformação plástica. Tem deformação plástica, como é que tu sabe para que lado tu deforma? Deforma lá para cá, lá para lá, lá para cá, lá para lá. Gente, a fratura é frágil, ela quebra num lugar só. Começou e vai embora. Não, na verdade é frágil não. A dútil é que começa de dentro para fora, sai de tração. Nossa, que adulto. Quando o braço é alongado, como fica dentro dele? Porque você tem os planos preferenciais de escorregamento. Sim, só a superfície, cara. É porque tem uma foto aqui no Charleston que tem... Dá pra ver essas direções. E aí eu não consigo entender quando você está com um grão alongado, o que acontece? Porque você tem grãos com todas as direções. Aí você alonga ele essas direções. Na verdade, tu tem grãos redondos. Quando tu os alonga, tu alonga numa direção só. Então tu deixa o teu material todo isotrópico. Não digo isotrópico, mas pelo menos naquela direção ele está todo isotrópico. Que é aquela direção de 45 graus? Não, que é a direção do alongamento, na verdade. Então tá todo mundo alongado. O teu plano, ele vai estar a 45 graus desse. Teu plano preferencial, dependendo do sistema cristalino. Mas todos os grãos que estavam redondos estão alongados nessa direção. Só isso. Que é a direção da... Que é a direção da deformação, da carga. Então eles vão utilizar em planos que não sejam os preferenciais. Ou não? Na verdade, eles tudo trava. Porque não vai tão facilmente nos preferenciais, porque de repente tem uma discordância que não quer ir para o preferencial. Tem muita discordância, tá entendendo? Então aí é que tu perde tudo aquilo, tu aumenta a tua resistência, porque tu não vai facilmente para os preferenciais, é isso. Tem tanta discordância que ela não sabe nem para onde vai. Você pode, por favor, aqui, por favor? Você pode vir aqui, por favor? Essa foto aqui que deixou bastante confusa. Isso daqui são planos preferenciais de escorregamento. São, isso daí são planos. É. Isso daqui é um latão, eu acho que é, né? Porque olha só, aqui tem a diferença dos dois. Só que isso daqui, os grãos não são alongados, eles são meio que redondos, né? Mas aqui é antes, não é? Deixa eu ver, ó. Linhas de escorregamento na superfície de uma amostra polida de cobre que foi polida e subsequentemente deformada. Sim, já está deformado. É. Só que não está alongado, aparentemente. Pô, de repente ele não deformou muito, ele poliu e deu uma apertadinha e te mostrou que o cara tende a deformar nesses planos aí. E aí depois daqui, pra ele alongar, acontece o que com isso daqui? Começa a romper as ligações, só ficam as ligações mais densas. É por isso assim, eu tenho... Não, que daí tu já tá apertando na outra direção, né? É que assim, professor, eu tenho... Aí tu tá quebrando. Só um segundo. Tu aperta ele e daí ele começa a deformar pra lá. Tá. Só que agora esses planos longos aqui, eles já estão muito mais longos. Vamos continuar os planos. E esse daqui que tá, tipo, meio que perpendicular... Vai alongar lá, tu tá apertando, tu não tá deixando só o grão, só o plano atuar, entendeu? Tu tá botando muito mais força. Tu não quer muito saber dele. Você vai meio que ordenar essa... Vai ordenar tudo porque tu tá apertando, tu é muito mais forte que o cara. Não interessa se eu quero ir pra direita ou pra esquerda, tu vai apertando o plano. Não, mas é por aí, vai romper tudo. Vai deformar plástico, ele já vai ter escorregado pra ir e vamos lá. Não tem muito o que ele dizer quero ou não quero, porque é muita força para deformar. Pau pega. Tipo, a minha força ele vai se adequar à força, no caso. Tem que, né? Tá. Não quer no amor, mas na dor.
Vai pra lá e vai pra lá, e o pau pegando, e tem que ir pra lá. Vai correr pra onde? Apertando e... E aí na tinha esse forminha já falou com o motorista. Fica nem o cara quando é baixinho, com a mão de cara, né? Mas eu quero ir na pracinha, é o quê? Na pracinha, preferência na pracinha. Escoamento, patamar de escoamento. Pegando, vai pro quarto na hora. Chama de patamar. Nem vê, Mas não é o ponto. Pergunta aqui pra cima, Mas calma no livro, o que olha a acontece? pracinha aqui. Assim, ó. Nem o cara quando é velho. Aqui, ó, para esse material, o ponto de escoamento é esse. Alguns outros materiais não tem isso aqui definido. Tá? Eles vão assim, vão. Mas aqui já está no plástico. Tá? Então o que o cara pega? Pega 0,2% disso aqui e traz para cá. Aonde bateu o teu escoamento. Beleza. Tem outros materiais que eles vão aqui, caem e começam a fazer assim. Isso daqui tudo é do patamar de escoamento. Isso aqui eles chamam de limite superior de escoamento. Tá? E ainda tem outros materiais que vem aqui, ó, e aqui eles fazem isso para depois escoar. Então a luz só é válida até aqui. Mas aqui não vale mais essa linearidade, mas eu ainda estou relato. E o teu escoamento é aqui. Mas, professor, essa rugosidade aí, essa cordinha, isso aí não tinha um nome específico que tu falou na aula? Não. É o patamar de escoamento devido a bandas de Luthers. É um troço que eles chamam isso aí. Mas é o fenômeno, banda de Luthers é o fenômeno que acontece nisso aqui. Tá. Isso daqui é o teu escoamento, na verdade. A tua carga média de escoamento é dada como essa daqui, ó. Não é a superior e nem a inferior. Ele deforma sem a É que força. o cara pegou a questão do largou, flexão não Ele fica na bandinha, sei que ele vai deformando, só que a força tem um ensaio de flexão, não é a propriedade mecânica de flexão. não, tipo, não varia a força. Não, eu sei, por isso que eu te digo que eu não pergunto. Eu te dei aula sobre a propriedade mecânica de fragilidade, então eu tenho que falar em Charpy. Mas eu não vou te dar aula sobre a propriedade mecânica de resistência à flexão. É muito específico, mas pergunta aí o que tu quer saber. Tá, ele tipo. Não, ele já Mas eu acho que eu sei que pergunta é. Na verdade, ele está te falando sobre as. Existem dois tipos de ensaio de flexão: o de 3 pontos e o de 4 pontos. É verdade isso? É verdade, é verdade. É que na verdade o que acontece? Materiais que tu não pode tracionar porque são muito frágeis, tu faz flexão. Se tu tá com um de 4 pontos, tu segura ele aqui e tu empurra em 2 lugares. Portanto, toda essa área entre os 2 lugares vai estar supostamente deformada. Ele consegue medir o quanto as linhas deformaram. Certo? Se tu botar isso aqui no meio, a tua flecha é maior, então tu pode medir menos. Mas tem flexão apoiada só embaixo, sim. Só que para materiais mais dúteis do que para materiais muito frágeis como cerâmicos que tu usa em 4 pontos. Mas, enfim, é um jeito dos caras medirem quanto tu formou por aí. Essa questão que você falou da temperaturas mais altas, cai o limite de escoamento. Eu acho que em algum lugar tem lá a influência da zona elástica para a temperatura. Tá, qual influência isso daí teve naquele exemplo do Titanic? Ou se aquilo lá foi simplesmente uma propagação de fratura? Mas não eram altas, eram baixas? Então, porque então vale pro oposto, quanto menores as temperaturas, o limite de escoamento. Não, ao contrário, porque as temperaturas mais frágeis variadas. Então, diminui o módulo de elasticidade. Não, o módulo de elasticidade não é afetado. Limite de escoamento. É uma questão de fragilidade. Tá, então quanto mais altas as temperaturas, o limite de escoamento ele tende a se mover com a questão da temperatura? Tende, claro. Se eu puxar alguém a temperatura ambiente, ele vai levantar 400. Se eu puxar alguém a 700 graus, ele vai levantar menos. Tá, então... Menos ou mais? Menos. Falou? Tá dando Se eu te dar mobilidade. calor, eu te relaxo todo, velho. É tecnicamente da cachaça. Te relaxando. Eu não queria relaxar. Não, mas é por aí, na verdade, tu tá dando uma energia. Tá dando mobilidade. Facilmente tu quebra a ligação. Se der cachaça, facilmente rompe a ligação. Não.
A gente está falando de coisa diferente. Quando eu baixo a temperatura, eu aumento a fragilidade. Não é mais tração que eu estou pensando. É batida. Bate. Ah, batida. Fragilidade não tem uma relação com tração, pessoal. Fragilidade é só impacto. Eu baixo a temperatura, ele não aguenta a batida. Tá muito tensionado. Mas aí fica frágil, professor, porque é o seguinte, o pensamento foi o seguinte: quando eu tenho um material numa temperatura muito baixa, eu aumento o modo de elasticidade, ele fica mais rígido. Para. Quando eu tenho um material na temperatura baixa, o modo de elasticidade aumenta. Não. O modo vai Se ele fica continuar o mais mesmo. rígido, o modo de velocidade não aumenta. Não, a questão não é essa, é que assim, ó, eu tenho meu material que ele tem. O meu material é assim numa tração. Tudo bem? Se eu baixar a temperatura desse material lá embaixo, ele vai continuar assim na tração. Porque não é isso que está sendo levado em conta. É o impacto. Já esse cara a 23 graus, ele vai aguentar 70 joules. Esse cara a 5 graus, ele vai aguentar 0 joules de batida. Mas em tração ele não vai mudar, não é isso que se avalia. Baixar a temperatura não muda a resistência à tração. Em tração ele não muda. Muito pouco. Muito pouco. Vai mudar porque eu nunca consigo ter uma carga perfeita de tração, entendeu? Eu sempre tenho algum... Mas não é essa mudança que dá. A mudança na resistência é um impacto. Fechou. Só. Aquele cara estaria congelado mais. Porque estaria congelado e qualquer batidinha. É isso aqui, ó. Nada de resistência ao impacto. É uma força estática, então. Ah, não, isso daqui resiste bastante puxando. Então, uma força estática, ok, a temperatura. Ok, ele vai tanto continuar, faz. não vai mudar muita coisa, não. Então a temperatura não influencia no deslizamento dos planos? Se tiver alto, sim. Influencia, mas não tanto na tração. Na tração é pouco. Porque tração é outro tipo de carga. Aqui influencia, e aqui que me pesa dessa batida na lateral, gente. Então a grande influência é aqui na carga de impacto. A temperatura de transição, aquilo lá é energia absorvida, é joules, é batida. Aquele gráfico lá é batida. Eu não te dei um gráfico de tração variando com a temperatura. Não, eu achei que as propriedades eram as mesmas. Não, coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu tenho tentado dizer toda hora que usualmente as coisas correm junto, mas não. Fragilidade é uma coisa e resistência à tração é outra. Porque se eu te der cachaça, tu racha mais fácil. A resistência à deformação vai ser mais fragilidade. Racha ou não racha? A dificuldade é a mesma. Não sei qual é isso. A gente chama de fragilidade. Tem bastante, sim. Tá? E quase nenhuma resistência ao impacto. E aí, pessoal? Mais? Fechou. Pô, você alongou isso aqui, hein? Pois é, hoje foi doído. A galera tá apavorado. Tomou cachaça e ficou doído. Pô, tomou da garganta. Tem uma cachaça, pô. Não, pessoal, eu disse pra vocês, o problema da turma de vocês é o intervalo das aulas, tá, pessoal? E vocês não estavam estudando no final de semana, também entendo. E não estavam conseguindo rever a matéria de segunda para quinta e esqueciam, também entendo. Não é culpa de vocês. A turma de vocês vai suar um pouco mais na prova pela distância. Ó, que legal. Fiquei motivado agora. Ele quer cachaça. Ele quer cachaça. Ele é moleque. Ele é moleque. Se der cachaça, racha mais fácil. Se der cachaça, racha fácil. Eu falei que era molhando, né? Os caras são malucos. O número da conta que o senhor falou? É a última chance. Pô, aí ó, se eu sair bem na prova, vou fazer umas anchova assada lá em casa, hein? Gosta de peixe, professor? Peixe, gosta de anchova assada ou não? Gosta? Eu me dando aí na prova, vai ter uma anchovada. Na boa, não entendam que mal na prova é tipo a rodada, não é. Tá? Eu vou ser sincero com vocês, eu passei em média 5 nessa cadeira. Tá? Estudei feito louco, no começo eu comecei. Meu professor na época era dono de empresa,
não tinha as facilidades de quadro de multimídia, era tudo lá no canetão, nós passávamos as aulas, copiando as aulas do cara. Eu juro por Deus que eu passei em exame, precisei tirar 7 no exame, me matei estudando, meti 7 no exame, passei com média 5. E sou doutor nisso, então não se assustem com nota. Nota não reflete tanta coisa, o importante é tu saber para tu poder passar na tua matéria. Minha mãe não pensa assim. Minha mãe não pensa assim. Chega em casa reprovado lá, meu Deus. Apanhar não, né? Só corta tudo, né? Não, chegar em casa reprovado não é isso que eu tô falando, velho. Mas eu tô falando assim, ó. Ah, mas eu sei, mãe. 5 não é nada enlouquecedor, vocês estão entendendo, cara? Eu te juro por Deus que eu passei com média geral 5 nessa cadeira. E era uma cadeira muito mais difícil do que é agora. Eu tinha que desenhar forno, era só materiais de construção mecânica, era diferente. Então, sei lá, vamos fazer a prova, depois vamos correr atrás, vamos batalhar, o importante é aprender. Isso aí,